Abra sua Bíblia comigo, irmãos, primeira epístola do apóstolo João. Não é evangelho, é primeira epístola, por gentileza. Primeira epístola do apóstolo João. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versos. Graças a Deus. O pastor Beto está aqui conosco, glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, verso 1 em diante. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, por isso anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas os escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e seguimos andando em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Até aqui, irmão, se assenta. Por gentileza, filhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo texto em apreço nesta noite, ó Pai. Espírito Santo nos traz a revelação do teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer que entendamos, que reconheçamos e que valorizamos nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo, de uma forma especial. Nos usa como instrumento nas tuas mãos e nada além disso. Que eu e os teus filhos, nesta noite de Santa Ceia, possamos sermos edificados e sairmos renovados por causa desta palavra bendita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos, uma breve palavra para vocês nessa noite, falando destas palavras e desses detalhes que João, o apóstolo amado, ou o evangelista, ou o discípulo amado, ou João de Pátimos, como queiram, todas estas formas se dirigia a João e se dirige até nos dias de hoje. João foi o mais novo dos 12 discípulos. João foi chamado pelo ministério com 24 anos de idade aproximadamente. Autor do Evangelho de João, autor de primeira, segunda e terceira epístola, que é o capítulo 1 que nós estamos lendo agora, a primeira epístola, depois ele tem a segunda e a terceira epístola, e autor também do livro das Revelações, do livro de Apocalipse. Dizem os grandes estudiosos que João veio de Betsaída, Galileia, que morreu em Éfeso, aproximadamente aos 94 anos, por volta dos 94 anos. A palavra de Deus, ela vai mencionar também em João capítulo 1, versículo 35 a 37, que João também era um seguidor de João Batista. Antes dele ser discípulo de Jesus, ele também era um seguidor do profeta João Batista. João, irmão de Tiago, filhos de Zebedeu, este personagem tão importante, né? A palavra do Senhor, ele traz algumas informações e traz alguns detalhes importantes aqui na sua primeira epístola. O objetivo dessa primeira epístola de João era que os seus ouvintes, né, tivessem um relacionamento constante com Deus, frutífero e duradouro. E isto é o que Deus quer falar conosco nessa noite. Que eu e você venhamos ter um relacionamento com Deus constante, frutífero e duradouro.
que aquilo que nós fazemos como cristãos não venha a ser algo momentâneo somente, de alguns dias somente, de algumas horas somente. Que esta fé que nós elevamos ao nosso Deus não seja uma fé momentânea, não seja uma fé de algumas horas, de um momento, de um culto somente, mas seja uma fé em que nós venhamos dar fruto como cristãos. Que esta fé que nós colocamos diante do Senhor, que temos em Cristo Jesus, ela venha a ser, não somente por algum tempo, não somente por algumas horas, mas ela venha a ser duradoura, e venha a ser tão duradoura, até a volta do Senhor Jesus. E se nós não contemplarmos enquanto estivermos vivos, que nós venhamos partir dessa vida, mas honrando a Deus com a nossa fé. Certamente, esta é a vontade de Deus para a nossa vida, de uma forma absoluta, eu não tenho dúvida. Deus não quer que nós simplesmente venhamos dizer que cremos no Senhor, que amamos ao Senhor, que servimos ao Senhor, que veneramos ao Senhor, que a Ele queremos adorar, que a Ele queremos prestar culto, que a Ele queremos estarmos servindo. Falar isso simplesmente, às vezes é muito fácil, mas Deus quer que nós venhamos ter essa fé, venhamos ser esses servos, venhamos ser esses cristãos, de uma forma constante, não somente 2 horas de culto, 1h30, mas sempre, não somente nos momentos bons, mas em todos os momentos, não somente nos momentos fáceis, mas em todos os momentos. Que essa nossa fé em Cristo Jesus venha fazer com que eu e você venhamos sermos frutíferos. De que maneira, pastor? Andando em novidade de vida, rejeitando o pecado, ajudando pessoas com a pregação do Evangelho, com a evangelização, e que essa nossa fé venha a ser duradoura, irmãos. Custe o que custar, eu não vou abandonar o barco. Custe o que custar, eu não vou negociar minha fé. Custe o que custar, eu não vou desistir, eu não vou parar. Nós estamos diante dessa mesa nessa noite, irmãos, celebrando aquilo que Jesus fez por nós. E foi magnífico, foi extraordinário, foi lindo. E eu disse aqui já algumas vezes, aquilo que Jesus fez por nós não nos dá o direito de recuarmos. Aqueles que verdadeiramente entendem o que Cristo fez por nós não têm o direito de virar as costas para Ele, de recuar. Mas a Ele eu vou servir, a Ele eu vou perseverar e segui-lo, porque o amor dele me constrange. E esse evangelista João, que às vezes costumava deitar ali no ombro de Jesus e falar: Senhor, eu quero ouvir mais algumas coisinhas em especiais contigo. Esse João aqui, ele vem trazer alguns detalhes extremamente importantes para os seus ouvidos. Ele começa a sua primeira epístola trazendo algumas informações importantes. Coloca para mim lá, Ingrid, me ajuda lá, filho. Às vezes primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1, filha, por favor. O que era desde o princípio? O que era desde o princípio, irmãos? Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, o Filho de Deus. Ele era desde o princípio, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o nosso Senhor. O que ouvimos e vimos com os nossos olhos,
contemplamos com as nossas mãos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Mais ou menos João começa falando assim a sua epístola, para os irmãos entenderem melhor. O que nós ouvimos, o que era desde o princípio, o que ouvimos dele, o que vimos dele com os nossos próprios olhos. Eu, meu irmão Tiago, Pedro, André, Bartolomeu, Tomé, Tadeu, Simão, Mateus, o que nós ouvimos dele, o que nós vimos com os nossos olhos através de 3 anos e 6 meses que ele andou com nós aqui na terra, foi absolutamente maravilhoso. Eram esses detalhes que o João queria deixar para os seus ouvintes, para nós. O que contemplamos da parte dele foi tão lindo, foi tão maravilhoso, foi tão especial, foi tão bonito. Sabe, irmão, João vem dar detalhes do relacionamento que ele teve com Deus. João, ele vem dar detalhes, ele fala que no plural nós ouvimos, porque ele estava colocando os discípulos aqui também diante dessas informações. O que eu e os meus irmãos, os discípulos e meus amigos, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos, foi algo maravilhoso, que era desde o princípio. Sabe, eu tive a oportunidade de apalpá-lo, eu tive a oportunidade de abraçá-lo, eu tive a oportunidade de deitar no ombro dele. É deste que eu quero lhes falar. Não é de qualquer um, mas é desse. É a respeito do verbo da vida que eu quero lhe falar. É a respeito daquilo que as escrituras diziam dele que eu quero falar. É a respeito daquilo que os profetas diziam a respeito dele, que nasceria. É que eu quero falar. João começa a dar esses detalhes magníficos. Versículo 2, filha, por gentileza. Pois a vida foi manifesta. Jesus é a vida, foi manifesta. E nós a temos visto. E os meus amigos vimos toda a sua obra. Nós experimentamos muito perto de tudo aquilo que ele poderia oferecer para nós, e falar para nós, e anunciar para nós. E desta vida, que era Deus, que estava com o Pai, dela nós testificamos. Em outras palavras, João está falando: eu vi o Filho de Deus, eu vi o Messias que as escrituras diziam, eu ouvi dele, eu ouvi com os meus próprios olhos aquilo que ele fez, eu contemplei as obras que ele fez, eu apalpei o braço dele, eu toquei nele, eu estive com ele. E vos anunciamos a vida eterna. É esse que nós anunciamos a vocês. Não é qualquer um. Nós anunciamos a este, que era o verbo, que era o princípio, que vimos coisas extraordinárias, que ouvimos coisas significativas, que mudaram a nossa vida. É esse que nós queremos anunciar. É esse que nós queremos falar. É dele que nós estamos falando. É a respeito dele que nós queremos. Continuamos anunciando. Queridos e amados irmãos, vocês começam a entender que o nosso relacionamento com Cristo, ele é muito importante, muito especial, muito maravilhoso e muito significativo para as nossas vidas. O Deus que nós servimos não é qualquer Deus. O Deus que nós veneramos nessa noite e adoramos não é qualquer Deus. É aquele que a palavra de Deus dizia dele, ele veio. É aquele que o apóstolo João falou: eu vi com os meus próprios olhos, eu contemplei a sua obra, eu toquei nele, a vida foi manifestada nele, o Filho de Deus eu conheci. Portanto,
para falar dele para vocês. Portanto, eu tenho ousadia para falar dele para vocês. Porque o que eu ouvi dele, o que eu vi com os meus olhos a respeito dele, o que eu contemplei com as obras dele, mudou a minha vida, transformou a minha vida e dos meus amigos e de muitas pessoas. Quem é o seu Deus? Será que você pode dizer também como detalhes iguais ao João está dizendo? O meu Jesus, o que Ele fez por mim, o meu Jesus, o que eu tenho visto é das bênçãos que Ele tem concedido a mim, o meu Jesus que eu adoro, o que Ele tem feito por mim. Quantas das vezes eu estava só amargurado, triste, e Ele me auxiliou, e Ele me ajudou, e Ele me levantou, e Ele me fortaleceu. Quantas das vezes eu estava caído, e Ele me abraçou. Sabe, irmãos, nós não podemos esquecer quem é o nosso Jesus. Não podemos esquecer quem é o nosso Deus, porque o diabo quer que esqueçamos e olhamos para o momento atual e dizemos: que prova, que luta, que desafio, não vou conseguir, vou parar, vou desistir, estou sem força, estou sem ânimo. E esquecemos tudo que Ele fez, e esquecemos tudo que Ele realizou, e esquecemos tudo aquilo que Ele proporcionou para mim e para você. Essa noite de Santa Ceia do Senhor, que você possa ter esse relacionamento constante com Ele. Sabe, eu não sou religioso, mas eu sirvo a um Deus que veio, eu sirvo a um Deus que morreu, eu sirvo a um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, eu sirvo ao Deus que andou aqui na terra por 40 dias aproximadamente depois da sua ressurreição e apareceu a muitos, e depois se ascendeu ao céu. Eu sirvo um Deus que está entre nós, que está vivo, que é o meu Senhor, meu Redentor. Que o nosso relacionamento com Deus seja constante, irmãos, porque é isso que Deus quer. Tem muita gente que tem vivido um relacionamento por algum momento, por algum instante, por algumas horas. Não, Deus quer que sejamos constantes, constantes na nossa fé, constantes no nosso crer, constantes no falar dEle. Não pare, presbítero Sérgio, de dizer para as pessoas: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus restaura, Jesus liberta. João estava dizendo: eu sou prova viva dele. Eu sou prova viva dele porque eu constatei grandes coisas. Que detalhes significativos no versículo 1 e 2, João dá. Versículo 3 aí, filha, por favor, querida. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João estava dizendo para os seus ouvintes: olha, o que vimos e ouvimos, o que anunciamos, é para que vós tenhais comunhão com Ele. E a comunhão que nós temos e que você pode ter é a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, existe privilégio maior que este. Qual, pastor? Ter comunhão com o Pai, falar como filho e Deus como Pai, te responder como Pai. Poder dobrar o seu joelho de pé ou assentado, não importa, mas dizer: meu Deus, meu Pai. E ao outro lado, Deus Todo-Poderoso dizer: meu Filho amado. Tu está entendendo, irmãos? No reino espiritual onde você se localiza, tu está entendendo no reino espiritual como é muito diferente do reino físico. Você serve ao Deus que é teu Pai, e esse Deus tem te chamado de filho amado. É isso que anunciamos. O que vimos e ouvimos é o que nós anunciamos, para que vós tenhais comunhão com Ele como nós temos.
Em outras palavras, João está falando: olha, aquilo que eu recebi, de ter o contato com Ele, de ouvir as suas coisas, de aprender com Ele, de seguir Ele, de andar com Ele. O que eu estou anunciando para vocês é algo muito significativo para as nossas vidas. O que eu recebi de ter a oportunidade de ter comunhão com Ele e com o Pai, eu quero anunciar a você, porque você também precisa ter essa comunhão com o Pai. Irmãos, o diabo pensou que perdeu. A comunhão foi perdida no Éden, há mais de 2000 anos atrás. O diabo pensou que não tinha mais solução para o homem, mas Deus enviou seu Filho unigênito, e Ele na cruz do Calvário triunfou sobre Satanás, sobre o diabo, e Ele na cruz do Calvário venceu a morte, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o anjo do Senhor disse às mulheres que foram no terceiro dia de madrugada para cuidar do corpo dele, o anjo do Senhor estava sentado sobre a pedra e disse: o que estão procurando? Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está entre vós. E sabe o mais bonito de tudo, irmãos? Hoje nós temos comunhão com Ele. Sabe, Márcio, o mais bonito de tudo, filho, hoje tu tem comunhão com Ele. Sabe a mesma forma bonita que tu está abraçado com Isabel, sua digníssima esposa? Quantas das vezes você se sente abraçado com o Pai? Quantas das vezes o Pai te abraça e fala: filho, fica tranquilo que eu estou contigo? Quantas das vezes em momentos contrários nós recebemos esse abraço de Pai, que tanto nos fortalece, que tanto nos edifica, que tanto nos levanta? Você tem desfrutado disso, irmãos? Lembra aquela hora que você pensou: não estou aguentando mais, e Ele se aproxima de você, te abraça e fala: aguenta sim, eu estou contigo, você vai superar, eu estou contigo, você não vai perder, porque eu estou contigo, eu vou virar o jogo, porque eu sou seu Pai, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Quantos estão vivendo um relacionamento somente de algum tempo, de algumas horas? Importa que nós tenhamos um relacionamento constante com Ele, irmãos. Que a sua palavra venha a ser desejosa pela nossa alma, pelo nosso coração. Que através da oração nós venhamos ter um momento particular de oração com Ele. Que através da oração nós venhamos se dobrar e buscar a Ele constantemente. Não somente buscar a Ele quando aperta, quando as coisas estão caminhando de uma forma difícil, mas eu busco a Ele sempre, porque eu tenho comunhão com Ele. Eu falo com Ele todos os dias, porque Ele é meu Pai, porque eu tenho um relacionamento com Ele. Ele não está distante, tu está entendendo, irmão? Você não serve um Deus que é distante, mas você serve um Deus que está próximo de você, que um Deus que está junto de você, de um Deus que diz que jamais te deixaria, jamais te desampararia. Um relacionamento frutífero. Versículo 4, filha, por favor, Ingrid. Estas coisas os escrevemos para que o vosso gozo seja completo. João está dizendo: olha, eu quero ver vocês satisfeitos. E eu não posso mentir para vocês. A melhor coisa que Cristo proporciona é ter relacionamento com Ele. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que as pessoas estão vindo até Deus por interesses particulares, pessoais, por interesses apenas. Mas nós temos que nos achegarmos a Ele, porque nós o amamos e o reconhecemos pela obra que Ele fez na cruz do Calvário. Bênçãos de Deus é consequência de nós estarmos ao pé da cruz, de nós estamos olhando para a cruz, de nós estamos servindo a esse Jesus que veio, ressuscitou. Bênçãos é consequência. Mas as pessoas estão invertendo os valores. O que importa é receber a bênção, não. O que importa é você ter comunhão, porque a comunhão traz a bênção, a comunhão traz o milagre, a comunhão traz as coisas extraordinárias. A comunhão leva você para o céu.
bênção momentânea, não. Eu posso receber um milagre, mas se eu não tiver comunhão com Ele, eu não vou herdar a vida eterna. E o maior trunfo do cristão é herdar a vida eterna. Sim ou não, irmãos? Tu entende isso? Como é mais valioso e mais especial? Pastor, mas eu preciso de bênção. Mantenha essa comunhão constante com Ele. Pastor, mas eu careço de um milagre. Mantenha essa comunhão com Ele constante. Não só de domingo à noite, não só nos dias de culto, mas constante. Valorize a Ele, glorifica a Ele, sirva a Ele. Diz não para o pecado. Mantenha a comunhão. Se esforça para se santificar. Mantenha uma comunhão com Ele. Versículo 5, irmãos. Vamos caminhando para o encerramento. E esta mensagem que dele ouvimos e que anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está dizendo: o que adianta dizer que eu tenho comunhão com Ele, mas andar tudo errado? O que adianta eu dizer que tenho comunhão com Ele, mas não perdoar, mas não respeitar meu pai, mas não honrar minha esposa, mas não honrar meu esposo, mas eu falar palavrões para o meu filho, mas eu ser desonesto na terra? O que adianta dizer que tem comunhão com Deus? Estes não têm, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que são mentirosos. Quantos em cima dos púlpitos estão falando mentiras para a igreja? Estão impulsionando a igreja a ter uma vida espiritual voltada simplesmente a momentos. Momento. O que importa é ter um relacionamento constante, verdadeiro. Ele é luz, e aquele que tem comunhão com Ele tem que ser luz também, porque senão não tem comunhão com Ele. Tu está entendendo, irmãos? Mas eu falo para você, vale a pena continuarmos dizendo não, vale a pena continuarmos o nosso foco na salvação. Glórias a Deus. Relacionamento frutífero, irmãos, basicamente é isso. É ter uma vida verdadeira com Deus. É ter uma vida que realmente mostra que eu não estou nas trevas, mas estou na luz. É ter uma vida onde as pessoas venham olhar para mim e para você e venham dizer: ele é diferente, ela é diferente, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, ele é um jovem de Deus, ela é uma jovem de Deus. Não tem meio termo, irmão. Nós servimos a Ele ou não. Não podemos ficar em cima do muro. Precioso é ter essa comunhão. Relacionamento duradouro. Passa para nós, filha, versículo 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, quem é a luz? Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não estará em trevas, mas terá a vida eterna. Sabe, irmão, o resultado que é manter só comunhão com Ele, que é a luz? Sabe o resultado que é manter essa comunhão? Se esforçar para perseverar nessa comunhão? Vida eterna com Deus. Muitos não estão preocupando com isso. Muitos nem querem ouvir uma pregação sobre isso. Muitos nem pensam mais sobre isso. Jesus morreu na cruz. O maior objetivo da cruz era trazer comunhão, que havia se perdido no Éden. Era proporcionar perdão e resgatar o homem do pecado e levar para o céu aqueles que nele creem. Eu quero esses comigo. Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos lugar. Para onde é que eu estiver,
vocês estejam comigo. Aleluia. Sabe, irmãos, nessa passagem na face da terra é tão rápida e vale a pena nós nos esforçarmos. E eu encerro aqui para continuarmos mantendo essa comunhão com Deus de uma forma constante, de uma forma onde venhamos dar frutos e de uma forma duradoura. Eu vou segui-lo a Ele todos os dias da minha vida. É fácil, pastor? Não é não. É fácil, pastor? Não é não, porque envolve renúncia, porque confronta a nossa vida. O evangelho é isso. É fácil, pastor? Não é não, porque eu tenho que perseverar, ser forte. Eu tenho que dizer não para a carne, que é difícil. Eu tenho que dizer não para os sentimentos, que é difícil. Eu tenho que dizer não para o mundo, que é difícil. Não é, irmãos? Ou é fácil? Ei, pastor, tipo de letra, tudo. Não. Jesus disse: quer me acompanhar? Quer andar comigo? Quer seguir-me? Negue a si mesmo, de vez em quando, e siga-me. Negue a si mesmo, todos os dias. Todos os dias. Eu tenho que então estar num posicionamento de renúncia. Todos os dias eu tenho que estar num posicionamento de ser forte, de ser valente, de escolher esta palavra como direcionamento. Porque com ela eu vou manter a minha comunhão com Deus. Somente aqueles que mantêm uma vida de comunhão com Ele é que vão ouvir o som da última trombeta. O que Jesus fez por nós, irmãos, foi magnífico. João queria deixar esses detalhes na mente dos seus ouvintes. Olha, o que eu ouvi dele, o que eu ouvi dele, o que os meus olhos viram, o que as minhas mãos apalparam, eu contemplei. Olha, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário. Teu Jesus é maravilhoso, João. O teu Jesus é maravilhoso, Paulo. O teu Jesus é maravilhoso, Maxwell. Maxwell? Esse é tema. Mário, o teu Jesus é maravilhoso. O teu Jesus é maravilhoso. Eu não sei cantar, não, mas tem um hino assim? Meu Deus do céu, irmãos. Deus seja louvado nessa. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, irmãos? Glória a Deus! Não tenha um relacionamento momentâneo apenas, mas se esforce para ter um relacionamento constante, frutífero e duradouro com Ele. Não por algum tempo, mas sempre e constantemente. Eu quero perseverar até o fim. Jesus disse: como, irmãos? Aqueles que por algum tempo perseverarem herdarão os céus, herdarão a salvação. Foi isso? Não? Não? O que ele disse? Aqueles que perseverarem até o fim. Então tem que ser constante a nossa vida. Deus abençoe vocês, filhos. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. E já já você vai para sua casa abençoado e com essa palavra no teu coração.